Mentira sobre pesca probatória e aberração sobre a vacina. Vamos ler juntos aqui. Colunista do UOL, Cria Cuervos. Vamos lá. Na entrevista à Folha, Jair Bolsonaro comenta a correta decisão de Paulo Gonet, procurador-geral da República, que se manifestou no Supremo favoravelmente ao arquivamento da investigação sobre a possível participação do ex-presidente no episódio da fraude do registro do cartão de vacinação. Antes que avance, eu lembro, Gonet evocou a Lei 12.850, além de julgados do próprio Supremo, que impunham o arquivamento. Alexandre de Moraes, relator, tinha um dos dois caminhos, arquivar como fez ou pedir novas diligências. O artigo 3º-A da lei define que a delação é apenas um meio de obtenção de prova. O parágrafo 16 do artigo 4º, inciso 2º, veda que se apresente uma queixa-crime ou se receba a denúncia apenas com base na fala de um colaborador. E, como destacou o procurador-geral, não havia provas autônomas que corroborassem a acusação de Cid de que foi Bolsonaro a ordenar o seu ajudante de ordens que fraudasse o seu cartão e o da sua filha, conforme vai na delação. Todos... Opa. Acho que eu fiz uma coisinha errada aqui. Todos... Só um segundo, gente. Deixa eu fazer um negocinho aqui, rapidex. Acabei de ver um negócio aqui, só um segundo. Ai. Eu esqueci de ligar na tomada o segundo monitor. E aí eu ia ter que ver o meu outro computador desligar. Luísa Gonzaga, eu gostei muito desse canal. Tem que ir para o trabalho. Um bom dia para todos. Obrigado, Luísa. Obrigado, querida, pela sua presença. Se puderem contribuir, é muito importante para a gente manter aqui o nosso trabalho. O parágrafo 16 do artigo 4º, inciso 2º, veda que se apresente uma queixa-crime ou se receba uma denúncia apenas com base na fala de um colaborador. E como destacou o procurador-geral, não haviam provas autônomas que corroborassem a acusação de Cid de que foi a Bolsonaro a ordenar a seu ajudante de ordens que fraudasse o seu cartão e o da sua filha, conforme vai na delação. Todos acertaram, a PF que investigou, a PGR em sua manifestação e Moraes em sua decisão. Os erros, bem, ficaram com Bolsonaro e sua impressionante entrevista. O entrevistado diz que Cid tomou a decisão por conta própria e acusa o seu ex-faz-tudo de excesso de proatividade. Eu, por exemplo, não acredito nisso. Cid é um militar graduado e tinha ambições no exército, mas minha convicção não tem importância para efeitos penais. Eu também acho que o Bolsonaro pediu para fraudar, tá? Além da delação, há evidências? Não, então acabou. Gonet Note-se escreve em espaço para ambiguidades. A situação desses autos difere substancialmente da estampada na petição 12.100, em que as provas convincentes autônomas foram produzidas pela Polícia Federal em confirmação dos relatos do colaborador. Vamos lá, meus caros. Vale dizer, no caso da tentativa de golpe, há provas que sustentam as imputações penais. Voltarei ao tema das vacinas, o abismo que ainda nos espreita, mas quero falar um tantinho sobre elementos colhidos na prova e apreensão realizada nos endereços de Mauro César Barbosa Cid. Não houve pesca probatória. Bolsonaro anda certamente a receber instruções dos seus advogados. Burro, obviamente, ele não é. Mas se vê que não tem uma mente talhada para sutilezas e detalhes. Alguém lhe disse que o ordenamento jurídico brasileiro não admite pesca probatória ou fishing expedition, na expressão em inglês, que consiste, como define a página do Superior Tribunal de Justiça, em investigações especulativas indiscriminadas, sem objetivo certo ou declarado, que lança suas redes na esperança de pescar qualquer prova para subsidiar uma futura acusação. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Deixa eu pegar aqui mais alguns para a gente poder ficar por dentro, para a gente poder seguir aqui. Pois bem, ele diz à Folha, e terei que resgatar a verdade aqui, não é? Como diz a jurisprudência, eu não sou advogado, né? Fui aprendendo tanto a apanhar ou ouvir. Deixa eu ver aqui um minutinho. Só um minutinho, gente. Vamos lá.
Apanhar ou ouvir. Você não pode investigar o cartão de vacina e olhar para o lado e aparecer os SIC presentes. Apareceu o artigo do estado de sítio, não pode fazer isso aí. Até porque eu, ao longo de 70 anos de idade, eu nunca vi um juiz começar um processo sem ser provocado. Não pode um juiz de qualquer lugar do Brasil, deu na cabeça dele uma coisa, eu vou investigar tal assunto. Ele não pode decidir dessa maneira. Ele tem que ser provocado. Uma vez provocado, ele analisa se investiga ou não. A mesma coisa por aqui. Por que eu sou diferente dos outros? Pois é, eu não sei se a defesa de Bolsonaro andou dizendo a ele essas bobagens. Repudia-se de fato a pesca probatória. Ocorre que ela não aconteceu. O caso das joias veio à luz pela primeira vez numa reportagem do Estadão em março de 2024. Aliás, foi uma reportagem do André... Qual que é o nome dele? André Borges, do Estadão? Acho que foi o André Borges. É isso aí, André Borges. Foi a reportagem premiada, inclusive. A fraude do registro de vacinas era uma investigação da PF em maio daquele ano. E a petição 12.100, que trata da tentativa de golpe de Estado, é de 12 de dezembro de 23, derivada, por sua vez, de outra petição que remonta ainda a 2022 e antes ao inquérito 4.874. Moraes não atuou de ofício nesses casos. Isso é uma mentira. De todo modo, o relator não está obrigado a seguir o entendimento do Ministério Público, exceto no que respeita à abertura da ação penal. Nesse caso, se o órgão acusador não vê razão para oferecer a denúncia, o máximo que se pode fazer é pedir mais diligências. E isso já aconteceu muitas vezes. Diz Bolsonaro, você não pode investigar cartão de vacina e olhar do lado ali e apareceu presentes, apareceu o artigo do estado de sítio. Não pode fazer isso aí. Pode sim, senhor presidente. Não só pode, como se deve fazer isso. Encontra-se na página citada do STJ. Admite-se o fenômeno do encontro fortuito ou serendipidade, entendido como descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação ilegalmente autorizada de provas sobre o crime que a princípio não estava sendo investigado. Serendipidade não é vocabulário que se encontre por aí toda hora, deriva do inglês serendipity. A palavra tem uma história interessante, mas é a boa sorte, o encontro fortuito. Mas prestem atenção, nem foi isso o que aconteceu. No material colhido com Mauro Cid, encontram-se evidências de crimes que já estavam sob investigação, mesmo que o caso das joias ou da tentativa de golpe não estivessem sendo apurados. Para ficar nos exemplos citados pelo entrevistado, as eventuais evidências de que tais lambanças tivessem acontecido imporiam a abertura de inquéritos da Polícia Federal. Deise Cação escreveu aqui: bom dia, sem esperanças, infelizmente, não tem remédio para curar a doença do bolsonarismo. Tem sim, Deise. Tem sim. A gente olha muito o imediato, né, gente? O bolsonarismo cresceu em 10 anos. Surgiu como fenômeno, né, organizado. Eu acho que se a gente tiver um combate incisivo, a gente consegue tirar isso de circulação ou pelo menos transformar em outra coisa. E o lulismo, que o tempo inteiro falam que morreu, que o Lula acabou, que não sei o que lá. Então se a coisa, se o lulismo durou e o bolsonarismo surgiu há pouco tempo, a gente pode acabar com esse fenômeno mais recente. Gente, faltando 165, vamos contribuir aí nos Pix, nos Superchats que são necessários para a gente continuar trazendo notícias importantes para vocês. A voz da necropolítica. A campanha de Bolsonaro contra o Supremo começou ainda em 2018, quando ele nem era presidente. Eduardo, o refugiado, especulou sobre o seu fechamento em 2018. No dia 26 de maio de 2019, ele apontou uma manifestação de rua já golpista contra a Corte e o Congresso. Este sairia do radar depois de um acordo com o Centrão. O inquérito das fake news 4781 foi aberto em março, porque já estava claro que o STF havia entrado na mira das milícias digitais
que ganharam investigação própria depois, meus caros e minhas caras, depois. Faço essa pequena memória para observar que, até então, inexistia motivo para o governo se indispor contra o Supremo Tribunal Federal. O choque para valer começou quando os ministros se opuseram à necropolítica, a política da morte, que passou a ditar as escolhas do então mandatário no combate à Covid. 2 notas básicas. Ele tentou violar o pacto federativo e impedir estados e municípios de aplicar políticas de distanciamento social, criou dificuldades para a vacinação, cumpre lembrar que o calendário de imunização foi definido pelo tribunal. Com a desfaçatez habitual, este senhor nos diz o que pretende no campo da saúde, caso recuperasse a elegibilidade, o que não vai acontecer, e se conseguisse voltar à presidência, o que também não se dará. Tentando demonstrar a sua, sei lá, honestidade e coerência, diz com um risinho irônico que por que jamais pediria que alguém fraudasse um registro sobre vacinas. Eu jamais faria um pedido desse para alguém, eu me desmoralizaria politicamente, porque eu sempre fui contra a vacina, que até hoje é um experimento. Eu li o contrato da Pfizer, tá? E mais ainda agora, em cima de relatos do Congresso americano, foi desnudado o que foi a Covid de verdade e a vacina e os seus efeitos colaterais. O cara continua negando a vacina, gente. Se vagabundo tinha que ser condenado pela pandemia. Pela pandemia, cara. Então é isso aí que a gente faz. Curoni mandou aqui, bom dia, é importante lembrar também que o bolsonarismo só se sustenta porque existe uma máquina de desinformação constantemente ativa. E o que mais rola é a galera debantar e se fazer de doido. Cláudio Varenga, mas eu nunca disse o contrário, tá? Mas Pedro Zapata, não iremos combater o bolsonarismo jogando o jogo deles nas redes principalmente. Mas a gente não joga. Aqui eu jogo com a verdade. O que a gente faz o que a gente faz aqui muito é depurar o que eles são. Eu não vou me recusar a falar do Bolsonaro, gente. O Bolsonaro é notícia, sim. Moebius mandou pra gente aqui uma contribuição. O que é essa moeda aqui? É dólares australianos? Pô, dólar australiano vale bastante, hein? Australiano para real, quando é que vale? Vamos descobrir aqui, meus queridos e queridas. Cotação hoje do dólar australiano. Opa, tá valendo bastante, meus queridos. Obrigado. Obrigado, meu caro. Coisa bacana. Porra, 72 pilas então aqui. O Mebis mandou, o Kenny disse ter recusado uma oferta de 2 milhões para anunciar uma cripto por 8 horas no X, e depois de apagar, justificando que a sua conta havia sido hackeada. A época condiz com o anúncio do Milei e também do Bolsonaro. Significa que a extrema-direita está mergulhada num negócio bilionário, tá, gente? Essa desestabilização dos regimes democráticos, isso é negócio para a extrema-direita. Isso é negócio para a extrema-direita. Obrigado pela informação aí do Kanye West que você traz para a gente, mas é basicamente isso, tá? A gente está vivendo uma era de desestabilização internacional, tá, gente? É esse tipo de coisa que a gente está encarando. Então o Bolsonaro está aí negando a vacina, vamos continuar lendo o Reinaldo aqui. Ele se orgulha de ser contra a vacina, ainda agora, e como se vê, continua a ser um propagandista de teses conspiratórias contra o imunizante. Experimento, quais os efeitos colaterais? Como? Desvendou-se o que foi a Covid e o que foi a Covid. E é essa mentalidade que parte considerável da direita brasileira se subordina. Caso voltasse à presidência, já sabemos que política de saúde implementaria no caso de uma nova pandemia. Continua a sapatear sobre os respectivos corpos de 700 mil brasileiros e a dizer besteiras homicidas sobre a política pública e de saúde. Mas não será ele o candidato de direita, Reinaldo. Sim, eu sei, mas aquele que ambicionar o seu apoio será reverente às suas lições de direito, de democracia e de saúde? Cria cuervos e te sacarán los hoyos. A exemplo de Bolsonaro, também certa elite brasileira não aprende nada e nem esquece nada. Viraram, né,
Eu tô falando para vocês, é o começo da live. O bolsonarismo é uma doença e a gente precisa combater essa doença. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.